Boa noite. Estamos aqui ao vivo no YouTube, do canal do YouTube da Associação Paranaense do Ministério Público, né? Para começar mais um Café com Letras, programa especial aqui da nossa associação. E, primeiramente, queria agradecer a presença dos meus colegas aí, um em cada canto do Brasil, né? O Dr. Bruno Amorim Carpes, promotor de justiça lá do Rio Grande do Sul, o promotor Felipe Regueira, nosso colega lá do Pernambuco, né? Então, estamos em locais opostos no Brasil, né? Então, estamos distantes e a vantagem desse mundo virtual que a gente tem hoje é isso, né? A proximidade. Estamos longe fisicamente, mas próximos, né? Isso é muito bom. Então, gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui, né? Nesse evento que nós vamos fazer hoje, falando sobre segurança pública e prisão, né, no Brasil. E agradecer ao nosso presidente, o Dr. André Glitz, que disponibilizou esse espaço para que possamos discutir um tema tão caro a nós, promotores de justiça, né? E algo que nos toca na essência da nossa profissão, né? A essência do nosso ministério, vamos colocar assim, né? Então, obrigado a presença de vocês, de disponibilizar esse tempo de vocês para falar para nós aqui do Paraná, né? Então, da mesma forma, eu saúdo a todos os associados da Associação Paranaense do Ministério Público que estão assistindo, as pessoas que estão assistindo, que não são associadas, mas que estão aqui também presentes. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos, tá? Então, começando, né, eu gostaria de apresentar os nossos interlocutores de hoje, né, começando pelo Bruno. O doutor Bruno Amorim Carpes, ele é promotor de justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? Ele é membro do Núcleo de Pesquisa e Análise da Criminalidade da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais e autor do livro O Mito do Encarceramento em Massa. É um livro que é muito importante, que surgiu aqui num momento muito legal para discutirmos essa questão do encarceramento em massa, né? Então, o doutor Bruno abrilhanta a nossa noite aqui. E o doutor Felipe Regueira de Oliveira Lima, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Pernambuco, né? Ex-delegado de polícia, né? Pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, e tem um MBA em Gestão de Segurança Pública. E também é autor de um livro muito interessante, que é uma pergunta, né? O Brasil prende demais? Né? Então, são dois livros que ingressam no nosso mercado editorial jurídico de uma maneira, assim, muito importante, essencial para a discussão de segurança pública, né? Especialmente nós que estamos aí no Ministério Público, na lida, né? Como o doutor Bruno fala, nós somos promotores de piso de fábrica, né? Então, agradeço a vocês, e começando já pelo doutor Bruno, colega Bruno, vamos lá, o que levou a escrever, a você escrever o mito do encarceramento em massa? Conta pra gente. Bom, primeiramente, uma boa noite, né? É uma satisfação estar aqui hoje compartilhando essa live com vocês. Aproveitando, agradecendo também o convite feito pela Associação Paranaense do Ministério Público. O Ministério Público do Paraná, que tenho grandes amigos, como Cláudia Pelvezan, o Cídio, o Vitor, que hoje está aqui comigo, e tantos outros colegas que também conheci por meio da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais. E a pergunta tem tudo a ver com a Escola de Ciências Criminais, porque lá eu fui provocado pelo que entendo ser a nossa maior referência dentro do Ministério Público e na área criminal e processual penal, que é o doutor Edilson Mogenot Bonfim, que muito honrosamente escreveu o prefácio, né, do meu livro O Mito do Encarceramento em Massa.
E lá em 2017, na escola, ele me fez uma provocação. Olha, Bruno, nós conversamos tanto sobre que tem algo errado com esses números, a prática, a nossa vida forense, ela não condiz com o discurso predominante na questão prisional brasileira, né, de que o Brasil prende muito, etc. Por que tu não faz uma pesquisa a respeito se os números realmente são esses e, além disso, se eles não demonstram, na verdade, que o que nós pregamos e desenvolvemos na escola, os números também possam demonstrar que a razão está, digamos assim, do nosso lado. E então fui provocado então para uma apresentação no congresso da escola de altos estudos em São Paulo em 2017, e a partir daí, Vitor, não parei mais de pesquisar, escrevendo artigos para Estadão, Gazeta do Povo e outras revistas jurídicas. E depois, então, fui provocado também por muitos colegas e amigos a, então, publicar esse livro, que é nada mais do que uma coletânea dos artigos que eu já havia escrito, ou seja, organizando-os numa obra, mas também alguns escritos que eu tinha privadamente guardado comigo, aqueles escritos que que eu não conseguia divulgar por meio da imprensa, porque eram textos mais longos, mais teóricos, não tão voltados ao público em geral, ao público leigo, mas a um público mais especializado. Então, o livro foi juntando isso, escritos onde eu falava muito da distorção dos números e da falta de critério na coleta dos números, mas também colocando aquilo que eu entendo, que acredito, como bons embasamentos teóricos e científicos para a questão prisional, para a questão penal, e aí, então desenvolvo essa obra que hoje, para minha grata surpresa, tem sido considerado, inclusive, um best-seller, porque já vendeu em torno de 4.000 exemplares, o que é bastante coisa. Então, talvez pelo ineditismo do tema, que o Felipe depois também muito bem desenvolveu, até alguns pontos desenvolveu muito melhor do que eu acho que as nossas obras vêm ao encontro uma da outra e se complementam. E isso, então, também eu aproveitando, então, encerrando a minha primeira participação, faço a minha saudação ao Felipe, que também é uma satisfação estar aqui com ele hoje, porque tenho um grande respeito e admiração pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, assim como eu, um trabalho independente, mas sempre buscando argumentos teóricos e científicos coesos e demonstrando a fraqueza, muitas vezes, a tibieza de argumentos pseudocientíficos, né? Então, acho que esse é o mote do meu trabalho e vejo também o mote do brilhante trabalho do Felipe. Então, mais ou menos essa um pouco a sintética histórica, a história do livro, que tem sido muito bem recebido pelo público em geral. Legal, legal, Bruno. Bacana. E Felipe, agora queremos saber da história do seu livro também. Boa noite, Vitor. Boa noite, Bruno. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês nesse dia para apresentar um pouco, tratar desse tema tão importante. O Bruno já introduziu muito bem. O motivo desse livro, eu comecei a escrevê-lo durante a pandemia, logo após, não sei se vocês se recordam, de uma resolução do CNJ, tratando da concessão de liberdade provisória e antecipação do regime prisional, progressão do regime prisional para uma boa parte da população carcerária, né, que até então se desiste de ser da população de risco, população carcerária em situação de risco. E aí eu observei, quando eu comecei a analisar o direito comparado, e já depois de ler as obras do Diego Pesce, já de ler os artigos do Bruno, que no Brasil se trabalha muito com narrativas e não com dados. Então, partindo para o estudo do direito comparado, eu descobri que países da Europa, Portugal, Espanha, Alemanha,
eles também adotaram medidas, mas por meio de lei, não é, através do Congresso Nacional, e sempre adotando critérios rígidos para se analisar a possibilidade da concessão, naquela época, né, da prisão domiciliar ou da própria antecipação do regime para alguma modalidade aberta. E aí eu descobri, analisando eh, essa situação durante a pandemia, que o regramento desses países também em relação à própria prisão preventiva, não é, era muito mais rígido e mais abrangente do que a legislação brasileira. Aproveitando esse momento, eu resolvi escrever, comecei a escrever sobre a prisão preventiva. Eu abordo também a questão daquele momento, não é, da pandemia, o ápice da pandemia, das resoluções do CNJ, mas também resolvi tratar da prisão-pena e desse suposto encarceramento em massa, não é, que tanto essa narrativa do encarceramento em massa, a partir de dados estatísticos, não é, tanto do Departamento Penitenciário Nacional, já me aproveitando dos estudos do Bruno, e também na prática, na legislação do direito comparado. E aí eu fui buscar, porque o encarceramento em massa ele pressupõe ou que a gente prende demais desnecessariamente, que a gente está prendendo criminosos que poderiam, não é, responder apenas alternativas à prisão, ou que a gente está colocando lá criminosos durante um tempo desnecessário, por muito tempo, né? Um tempo muito longo, penas muito severas, que seriam desproporcionais. E quando a gente vai buscar os dados estatísticos, não é, de países como Alemanha, Espanha, França, Portugal, Itália e até no nosso vizinho sul-americano, Chile, que eu fiz questão de colocar para mostrar que não é uma realidade só da Europa, mas também dos nossos vizinhos sul-americanos, eu encontrei uma realidade muito diferente. Então, eu cheguei à conclusão, a partir de dados estatísticos e do direito comparado, analisando a legislação e as penas e o modo como são executadas as penas privativas de liberdade nesses países, que, confirmando o que Bruno já havia adiantado, que é simplesmente uma narrativa, essa questão do encarceramento em massa no Brasil. Não, bem legal, Felipe, isso mesmo. É admirável o trabalho de vocês de fazer algo inédito, né? De se debruçar em cima de dados, né? Isso que é o mais legal. O mais interessante do livro de vocês é isso. Demonstra que vocês se debruçaram em cima de dados, né? Analisaram dados. É algo empírico, vamos dizer assim. É a busca da realidade, né? Como as coisas realmente acontecem. E aí, continuando, acho que é aí que entra o tema sobre a questão da prisão em si e dessa questão do encarceramento em massa e como isso gera o reflexo na segurança pública, né, para a sociedade como um todo, né? O Bruno, no seu livro você fala de mudanças legislativas, né, que ocorreram no Brasil desde 1984, né? As mudanças que geraram um sistema progressivo que você cita como irreal e até leniente, né? Na verdade, de certa forma, é leniente. E você fala de um termo que eu achei muito interessante, que é o termo de porta giratória de criminosos, né? Explica para a gente, o que seria a porta giratória de criminosos? Bem, Vitor, aproveitando o gancho do Felipe, antes de responder essa pergunta, eu gostaria só de complementar que o termo encarceramento em massa foi criado nos Estados Unidos da América. É um termo que foi criado, mass incarceration, conforme o sotaque, para aqueles críticos ao novo sistema de vários estados americanos que começaram a aprender mais e aumentar o tamanho das penas. E com isso passou-se a se dizer, alguns críticos, de que os Estados Unidos da América estaria prendendo mais do que se deveria. Ou seja, as penas teriam se tornado desproporcionais, mas em razão do tamanho da pena que se tornaram muito cumpridas. E aí, a partir disso, nós vamos atrás dos dados brasileiros e da nossa legislação, e eu faço essa retrospectiva a respeito do nosso sistema progressivo, que muitos poucos se lembram, mas o sistema progressivo oficialmente começou em 79, ainda no período militar,
não nessa roupagem atual, mas em 84, então, se deu essa roupagem atual, seguindo a criação de um modelo inglês que logo depois de estipulado no Brasil, foi abandonado pelo país criador, que é a Inglaterra. Por quê? Porque é um sistema que obriga o Estado a investir de tamanha monta que se torna impossível cumprir religiosamente o sistema semiaberto e o aberto. Porque nós precisamos daí aumentar o tamanho do Estado para fazer a fiscalização daqueles apenados que estão naquele período de semi-liberdade, de liberdade, onde teriam que ter uma liberdade assistida para que o Estado saiba de que eles estão se reintegrando à sociedade sem cometer novos crimes. Essa foi a ideia inicial do sistema progressivo. E o Brasil, então, pegando essa ideia, mas sempre importando de uma forma caricata, eu diria, ele traz, então, para a perspectiva brasileira essa forma de colônia penal, algo totalmente defasado, estipulando E aí, quando se lê a exposição de motivos lá, tanto da nova lei de execuções penais, quanto da mudança da parte geral do Código, se pega o exemplo, se toma como referencial teórico um livro em espanhol chamado Prisão Aberta. Isso já demonstra o quê? Que já existia uma intencionalidade de diminuir o número de presos, mesmo que o custo fosse de aumento do número de crimes. Isso, então, se faz paulatinamente. Se cria o sistema progressivo com o menor patamar já visto, em termos gerais, de 1/6. Hoje, nós vamos pegar os poucos países que ainda não adotam o sistema progressivo, que são de tradição ibérica, nenhum tem um patamar tão baixo, nenhum chegou a esse nível, e por isso eu digo que também ele é um sistema irreal, que não está preocupado com a periculosidade do agente, e chegando ao ponto de, em 2003, nós retirarmos, inclusive, o exame criminológico, para poder progredir de regime. Ou seja, o Estado o Estado dizendo assim, realmente, esse regime semiaberto nós não temos como fiscalizar, mas então nós preferimos não prejudicar aqueles que teriam condições e prejudicar a sociedade, eventualmente liberando aqueles que não tenham condições de progredir. E o que acontece? Somado à lei do juizado especial criminal, que no 95, da noite para o dia, torna metade dos crimes do ordenamento jurídico brasileiro, impossibilita eles de qualquer tipo de prisão e fomentando a transação penal, para que sequer o criminoso seja processado, mais a suspensão condicional do processo com 25%, chega ao ponto de que, invariavelmente, a maciça maioria dos flagrantes e das prisões gerem solturas. E, por isso, vem essa figura de linguagem que eu cunhei de porta giratória de criminosos, lembrando da porta giratória dos bancos, de que o sujeito ele entra, mas sequer sai de dentro da porta, ele entra e já sai. E os dados mostraram que isso era uma realidade, porque já em 2014, os principais estados, os 2 estados que mandaram dados mais completos, mostravam que a cada 100 pessoas que entravam no sistema prisional, 96 saíam. Então, por isso, eu pensei, puxa, está claro agora com esse dado, de que realmente está demonstrado em dados empíricos de que nós estamos de um sistema falho, que apenas... E aí depois eu trago no meu livro a expressão também da chamada prisão esportiva, aludindo à pesca esportiva. A polícia prende, cataloga, mostra para todo mundo que está preso, depois devolve para a água, ou seja, devolve para a sociedade. Então, a polícia hoje pratica uma espécie de prisão esportiva. Isso existem inúmeros dados, Vitor, que corroboram isso, inúmeros. Por exemplo, eu coloco no meu livro também, para encerrar essa minha primeira participação, de que o estado do Goiás, em
20, se não estou enganado, está no meu livro, fez uma análise num semestre do número de flagrantes. Em torno de 96% dos flagrantes não se mantiveram presos no mesmo semestre, né? O que mostra realmente, mais uma vez, de que nós temos uma porta giratória, porque nós precisamos que um criminoso seja pego várias vezes para que sobe uma pena alta, para que daí o patamar o patamar para progressão de regime seja num lapso maior, para que ele possa então ficar um pouco mais de tempo preso. A custo de quê, Vitor? A custo dos bens jurídicos tutelados mais importantes, que é o que o direito penal deve resguardar: vida, liberdade, propriedade e assim por diante. Então, essa primeira denúncia, digamos assim, que eu faço no meu livro Mito do Encarceramento em Massa. Até gostaria que você falasse a diferença, uma coisa interessante aqui, né, que muitas pessoas às vezes confundem, né, encarceramento em massa com superpopulação carcerária, né? E você coloca isso no seu livro, né, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Conta para a gente. Isso é muito importante, Vitor, porque muitas pessoas, quando não conhecem o nosso trabalho, não leram o nosso livro, já confundem de que, olha, se o autor nega o encarceramento em massa, ele entende por antemão de que ele entende que não há superlotação. Não, aí eu estaria negando até o mote do meu trabalho, que é olhar a realidade. É inegável que há superlotação carcerária, eu abordo também muito esse tema no meu livro, e essa superlotação ocorre muito pela omissão do Estado, né? Eu mostro o contingenciamento do FUNPEN, etc. E o que aconteceu? O crime vai evoluindo por essa frouxidão, por essa falta de dissuasão, e com o aumento do número de crimes, obviamente aumenta o número de prisões. Isso vai gerando um efeito bolha, e com isso o Estado não acompanhou a evolução das prisões, praticamente deixando de construir novos estabelecimentos prisionais. Então ele quer, o Estado continua com uma estrutura praticamente igual à década de 90, não é muito, aumentou em torno de 100 e poucas mil vagas do final da década de 90 para cá, e com uma nova realidade criminosa, onde houve um alastramento enorme do número de crimes, muito ligado a essa impunidade que o sistema pensado para desafogar os presídios acabou gerando mais efeitos deletérios sobre o sistema prisional. Até é interessante que no seu livro você traz um exemplo de que aconteceu no caso do Presídio Central de Porto Alegre, que seria um caso emblemático. E o que aconteceu, você comenta que os presos não queriam ir para o novo estabelecimento penal. Como que foi esse caso? Que foi construído, assim, né? O Presídio Central, hoje chamado de Cadeia Pública, de Porto Alegre, já foi denunciado por diversas ONGs e organismos internacionais como um dos piores estabelecimentos prisionais da América Latina, tá? Por superlotação. E a superlotação gera, obviamente, condições muito precárias. Para ter uma ideia, a Brigada Militar está dentro que não deveria fazer serviços penitenciários. Nossa Brigada Militar está dentro do presídio desde 95, depois de uma grande rebelião, e não conseguiu sair mais. Tanto que agora há uma negociação para que ela saia esse ano. Mas e aí o Estado, aqui no Rio Grande do Sul, criou a chamada PECAM, Penitenciária Estadual de Canoas, já com uma estrutura arquitetônica de acordo com a estrutura que o DEPEN e que o Conselho Nacional Penitenciário coloca, com celas menores, com menos pessoas, galerias fechadas, celas fechadas, pouco contato com o mundo externo, scanner corporal, de mais dificuldade de entrar droga, de entrar celular, de contato com o mundo externo. E aí os presos, quando se começou a dizer no Presídio Central, para desafogar o Presídio Central, de que eles iriam ter que ir para a PECAM, e a maioria começou a se negar, que não queria sair do Presídio Central. Por quê?
iria perder todas as regalias que o presídio central, pela superlotação, tem de proporcionar. São galerias abertas, há bares no fundo da galeria, bares, né? E aí se fica cada galeria separada por organização criminosa, para não misturar e não dar rebelião. Então o Estado acaba se adequando ao crime, e não o crime se adequando às condições da lei de execuções penais. E aí geram todas essas distorções para depois os especialistas denunciarem de que a prisão se tornou algo que amplia o crime, que convoca os criminosos que não estavam na organização criminosa a pertencer a uma. Mas, é claro, fomentado pela omissão do Estado, uma omissão ilegal e inconstitucional de se adequar ao que os presos querem e o que as organizações criminosas querem. Então, houve ameaça, inclusive, de rebelião, se forem transferidos, e se não estou enganado, porque já era assim até o ano passado, a penitenciária não está com seu número máximo de apenados, porque não tem conseguido fazer a transferência de números presos. Olha a situação que se encontra o sistema prisional, o Estado à mercê do apenado. Pois é, pois é. Isso é um exemplo emblemático da questão de que é a questão da superpopulação, né? Nós temos, óbvio, né? Ninguém nega isso, mas quando se constrói um estabelecimento penal próprio, né? Não tem essa facilidade, porque já se incrustou o crime dentro das penitenciárias, né? Isso é triste. Mas, Felipe, falando da porta giratória, esse termo genial que o Bruno usa no seu livro, né? Você traz alguns exemplos muito legais no seu livro. E aí é uma propaganda que a gente faz aí que quem quiser, o Felipe ele faz algumas tabelas, né? Tratando especificamente quanto tempo que a pessoa poderia ficar presa, e é muito legal, né? E nesse ponto, para mostrar mesmo a questão da porta giratória, porque entra um, sai outro, entra um, sai outro. Então, não há eles ficam muito pouco tempo dentro do estabelecimento penal, né? Você trata lá, especificamente, você trata do crime de estupro, né? Então, algo... Você traz um exemplo bem interessante do crime de estupro. Eu gostaria que você trouxesse para a gente, como você gosta também do jeito comparado, eu imagino que você já deve ter feito toda uma análise de outros sistemas aí, como que é tratado esse crime em outros sistemas também, em comparação com o Brasil. Pois é, Vitor, é até prazeroso estudar o direito comparado, porque a gente vê que é só o Brasil, é como se a gente remasse contra a maré. Só no Brasil, complementando essa porta giratória que o Bruno mencionou, alguém que é condenado por um homicídio qualificado, e a gente tem vários casos de repercussão aqui no Brasil, que eu não vou citar todos, mas todos os dias aí a imprensa divulga e tem documentários. Alguém que comete um homicídio qualificado progride para um regime semiaberto em 4 anos, não é? Cumpre 4 anos de regime fechado e progride para um regime semiaberto. Às vezes, o regime semiaberto domiciliar, que é uma figura criada no Brasil que já está atingindo 30% da população carcerária que está em regime semiaberto. Eu até chamo a atenção aos colegas promotores sobre essa nova modalidade de regime semiaberto, em razão exatamente dessa falta de investimento que o Bruno se referiu, e aí cria-se soluções que, na verdade, sempre para flexibilizar, não é, e deixando a sociedade desguarnecida. Eu gosto muito, eu preparei, Vitor, sim, um slide, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, eu posso apresentá-lo? Vou apresentar aqui, eu fiz uma comparação, Claro, por pode exemplo, colocar. tem 2 slides, uma comparação com... Vamos ver se você consegue. Isso, está aparecendo. Tá tudo tranquilo? Dá para ver o slide? Perfeito. Tá dando para ver? Pronto. Eu trouxe 2 exemplos, Vitor e Bruno. Eu trouxe o exemplo do homicídio qualificado, não é? Eu trouxe as penas, não é? No Brasil, a pena de 12 a 30 anos. Na Alemanha,
a única pena possível para homicídio qualificado é a prisão perpétua. Na França, o homicídio qualificado também é punido com prisão perpétua, a mesma coisa na Itália, não é? E o pior, não é a pena, não é esse não é o problema mais grave. O problema é realmente a flexibilização do regime fechado. No Brasil, exige só um requisito objetivo, no caso aqui é 50%, não é, do cumprimento da pena para a progressão, não é? E a ausência de falta grave, que é o chamado bom comportamento carcerário. Conforme Bruno salientou, os exames criminológicos não são mais obrigatórios desde 2003 e, para minha surpresa, Vitor, o Brasil, dentre os países que adotam ainda o sistema progressivo, se bem que na Espanha já é um sistema de, eles chamam na própria lei de sistema penitenciário, eles chamam de sistema de individualização científica. Não é mais esse sistema progressivo automático do Brasil. Da forma como está, só o Brasil. Não é um sistema progressivo que eu chamo automático, não é? Porque a ausência de falta grave não diz nada a respeito do estágio de periculosidade do preso, do criminoso, se ele já está recuperado, se ele reconheceu o erro, se ele está arrependido, se ele deixou de ser um perigo para a sociedade. Mas no Felipe, se Brasil, me permite, o Brasil é exatamente isso. O Brasil é o único lugar desses poucos que tem sistema progressivo, que trata a progressão de regime como direito subjetivo do apenado. É exatamente o que você está falando. É o único que trata como direito subjetivo. Não é aquela ótica de, não, é o Estado que vai ver se diminuiu a periculosidade e se há possibilidade de voltar às ruas. Não, é o Estado dizendo, não, você tem direito, eu tenho que reconhecer esse direito. exatamente, Bruno, exatamente. E nenhum desses países que eu me referi, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, Chile, há esse direito subjetivo com base na pena cumprida. Na verdade, esse requisito objetivo de pena cumprida é um plus, é um requisito adicional. O exame criminológico que analisa esse estágio de recuperação do preso. E aí, no Brasil, a gente tem esse quadro, só a ausência de falta grave, que significa que o preso está bem aprisionado, mas não que ele está recuperado, porque não cometer falta grave, e às vezes há razões para acreditar que os criminosos mais perigosos, os integrantes de organizações criminosas, os psicopatas, eles tendem a não cometer falta grave, não é? Isso não quer dizer que ele esteja recuperado, que tenha cessado os vínculos com a organização criminosa, ou que um sociopata não é, esteja recuperado. Isso juntamente, né, com a remissão, que é a redução da pena por meio do trabalho e do estudo, que no Brasil tem sido ampliado e flexibilizado ao ponto de leitura de livros, não é, ser considerada, e revistas, ser considerado como o estudo dentro do presídio, que é uma coisa sem critério, não é rígido, objetivo, né, sem um monitoramento desses estudos, acaba fazendo com que se um criminoso condenado por homicídio qualificado possa cumprir 4 anos de prisão e progredir para o regime de semi-liberdade. E aí eu trouxe aqui o regramento de outros países. Na Alemanha, há um período mínimo de 10 anos para a progressão. Lá eles não existe o regime de semi-liberdade, existem estabelecimentos fechados e abertos. Eu vou mostrar para vocês um slide a seguir, que na Alemanha o regime fechado é a regra, mais de 80% da população carcerária alemã está em regime fechado. Por quê? Porque o requisito objetivo, esse requisito de 10 anos, como, por exemplo, no homicídio qualificado, ele é complementado por rígidos exames criminológicos. E falar em exame criminológico no Brasil causa alvoroço, causa, para determinados penalistas modernos, eu já vi artigos dizendo que é uma subcultura da periculosidade, que o exame criminológico é um instrumento de seletividade para perpetuar o sistema de escravidão no Brasil. São argumentos, não é, contaminados, né, com um viés ideológico e que não encontram respaldo em nenhum outro sistema do direito comparado. Aqui eu trouxe também na Alemanha, né, o regime, a regra geral é o fechado. É bom também registrar que Alemanha, França, Itália, eles adotam um sistema do duplo binário, não é? Criminosos, inclusive eu trato no meu livro, não é, que possuem algum transtorno comportamental, um transtorno de personalidade antissocial,
não é, com propensão a delinquir e a cometer crimes graves, eles podem, além do cumprimento integral da pena, quando a pena tem por tempo determinado, iniciar o cumprimento da medida de segurança por período indeterminado, até que esteja comprovada a cessação de periculosidade. Não é? A detenção de segurança é aplicada especialmente para agressores sexuais. Eu vou mostrar um quadro aqui a seguir para vocês, que mostra que 60% da população carcerária alemã que se encontra em detenção de segurança são de agressores sexuais, não é? Criminosos de alta periculosidade, que certamente, não é, ao ganhar a liberdade, se ganhassem a liberdade, voltariam a delinquir. Na França, eles trabalham com período de segurança, o homicídio qualificado também é punido com prisão perpétua. Eles tratam do período de segurança, que é um período em que nenhum tipo de flexibilização do regime fechado pode ser concedido ao criminoso. Esse período de segurança no homicídio qualificado varia de 18 até 22 anos, não é, em que o preso não pode, não é, ser beneficiado com nenhum tipo de flexibilização do regime fechado, e também na França se aplica o regime fechado e também se aplica o sistema duplo binário. A mesma coisa na Itália, a Itália também trabalha com prisão perpétua, não é, para o crime de homicídio qualificado, se exige como requisito objetivo o cumprimento de 20 anos de prisão para a colocação no regime de semi-liberdade, além, eles chamam de, isso é literal no texto da lei no sistema penitenciário italiano, a observação científica da personalidade do criminoso. Falar isso no Brasil, em observação científica da personalidade do criminoso, causa logo um arrepio, causa logo um frisson aí para determinados juristas, né, que eu chamo juristas modernos, que eles não querem, não enxergam o crime, repelem qualquer tipo de estudo que justificam, que explicam o crime a partir do indivíduo, não é? A partir de alguma psicopatologia, a partir da fraqueza moral, a ausência de senso moral, não é? Psicopatas, a teoria econômica do crime, pessoas que delinquem a partir de uma escolha racional. Então, exames criminológicos servem para isso, para identificar criminosos, não é? Não recuperados, que não têm condições do convívio social. Na Itália, é o único desses países que também trabalha com uma espécie de remissão, que é a licença de recompensa, mas ela é concedida 90 anos por ano, não é? 45 dias por semestre, desde que o preso demonstre efetivamente estar engajado no seu plano de recuperação. Não é só o trabalho, não é só o trabalho e a leitura automática. Ele tem que comprovar, não é, para a junta de tratamento, que ele está se dedicando e demonstrando realmente um avanço no seu plano de recuperação. Eu fiz os cálculos da Itália, caso se concedesse, né, durante o cumprimento da pena de um homicídio qualificado, esse tipo de licença de recompensa, seria necessário na Itália, para progredir para o regime semiaberto, o cumprimento de pelo menos 16 anos de regime fechado, desde que os exames criminológicos fossem favoráveis. A Itália também aplica o sistema do duplo binário, não é? Presos com propensão a delinquir e a cometer crimes graves, também, não é, estão sujeitos, não é, a permanecer presos, privados de sua liberdade em estabelecimentos específicos após o cumprimento integral da pena de prisão imposta na condenação. Eu também trouxe aqui o exemplo que você falou, o exemplo do estupro. No Brasil, alguém condenado a estupro pode progredir, considerado a remissão, não é? Caso receba a pena máxima, que a gente sabe que é raro, 10 anos de prisão, ele pode progredir ao regime de semi-liberdade com 3 anos, não é? Veja bem, alguém condenado a 10 anos por um crime gravíssimo, um crime onde 60%, não é, de agressores sexuais, que está comprovado pela criminologia clínica, não é, são portadores de alguma personalidade, algum transtorno de personalidade ou algum transtorno parafílico, não é? Eles aqui no Brasil progridem com 3 anos sem a necessidade de exame criminológico, bastando apenas a ausência de falta grave. E caso seja condenado a pena mínima, Vitor, a gente sabe pode ser beneficiado com o regime inicial semiaberto, o que não ocorre em nenhum desses outros países que eu já mencionei para vocês. Nenhum. Eu não vi nenhum ordenamento jurídico do direito comparado que autorize um agressor sexual que comete um crime de estupro iniciar a pena em regime aberto, em contato direto com a sociedade, como ocorre no Brasil. Na Alemanha, eu trouxe aqui os parâmetros, eu vou abreviar, mas se exige exames criminológicos, e se os exames criminológicos foram favoráveis,
a lei penitenciária, não é, exige, lá varia de estado para estado, eu trouxe um exemplo do estado de Hesse, mas a competência para legislar sobre a execução penal na Alemanha é estadual, foi uma reforma do federalismo ocorrida em 2006, mas alguns estados exigem que a pena residual seja inferior a 2 anos, o que dá aí uma variação de 3 a 13 anos de cumprimento da pena como requisito objetivo, além dos exames criminológicos. Mas não só exames criminológicos. Um agressor sexual, além dos exames criminológicos favoráveis, na Alemanha se exige ainda pareceres de 2 peritos externos. Isso está na lei, não é, dos estados da Alemanha. Então, requisito objetivo, exames criminológicos e pareceres de 2 peritos externos. O regime geral, não por outra razão, em razão da rigidez, não é, desse sistema, é o regime fechado. Eu vou mostrar, para não tomar muito tempo, a França também exige exame criminológico. Na Itália, eles chamam também observação científica da personalidade, além de uma avaliação positiva num programa de reabilitação. Tudo isso faz com que, não é, um criminoso sexual não recuperado não possa se beneficiar com qualquer tipo de flexibilização de regime sem apresentando ainda o estado de periculosidade. Isso se reflete nesse quadro, Vitor. Na Alemanha, nós temos aí 4% da população prisional em prisão perpétua, não é? E zero, no Brasil a gente não aplica a prisão perpétua. A chamada detenção de segurança, que é o sistema duplo binário, não é? Presos que já cumpriram a pena e permaneceram privados de sua liberdade, não é? 2% da população carcerária. Se a gente a gente parece pouco, mas se a gente traz essa realidade para o Brasil, 2% da população carcerária, 1% da população carcerária brasileira seriam 70 mil. Então, isso já significa que no Brasil, comparativamente com a Alemanha, nós teríamos pelo menos uns 70 mil, não é, agressores sexuais com transtorno de personalidade, né, que deveriam estar submetidos a medidas de segurança, porque certamente voltariam a delinquir e não estão. E aí o principal dado que eu trago para vocês, que é um dado que se repete em todos os países em que eu já mencionei, o regime fechado alcança 86% da população carcerária da Alemanha e os regimes abertos 14%, enquanto no Brasil nós estamos já chegando no meio a meio, 51% em regime fechado e 49% em regime aberto. Lembrando que desses 49%, uma boa parte, quase a metade, em regime aberto domiciliar, sem qualquer tipo de monitoramento, seja pelo pessoal penitenciário, seja monitoramento eletrônico, que também não ocorre em nenhum dos países pesquisados. Aqui é um gráfico que demonstra melhor essa diferença, demonstrando, né, com imagem, com dados. Eu retirei esses dados, eu tive o cuidado de acessar o Ministério de Justiça da Alemanha, né, o site oficial, a agência oficial, não é? E o dado depende do Brasil, para mostrar a realidade brasileira. Então, aquela narrativa que a gente estava tratando, que aqui no Brasil se aplicam penas longas, não é? Que existem delinquentes, que existem criminosos que deveriam estar em liberdade e não estão, porque a gente aplica penas longas. Eu trouxe dados para vocês objetivos de crimes graves, como homicídio, estupro, em que essa realidade a gente não observa através de dados empíricos. Aqui na França, o regime fechado alcança 79% da população carcerária francesa e apenas 21% estão em regime aberto. E também trouxe para vocês a realidade a realidade da Itália, onde 82% da população da população carcerária está em regime fechado e apenas 18% ou em regime em semi-liberdade, que é por volta de 2%. Eles não aplicam muito o regime de semi-liberdade, como como o Bruno Carpes falou, é um regime que não tem sido adotado nesses demais países, não tem sido demonstrado eficiente essa colônia agrícola, essa colônia industrial, que no Brasil nunca foi efetivamente implantada, e a maioria desses 18%, se eu não me engano, por volta de 12% da população carcerária italiana está em regime de prisão domiciliar. E aqui é só um quadro geral que eu mostrei para vocês. Esse quadro se repete na Espanha, que também tem a prisão perpétua, né? Foi reintroduzida em 2015, né? Como eu disse, o Brasil está andando contra a tendência. A prisão perpétua na Espanha foi reimplantada em 2015,
ou seja, há uns 8 anos atrás, prisão perpétua no Chile, prisão perpétua no Reino Unido, prisão perpétua nos Estados Unidos. Portugal trabalha com a pena máxima de 25 anos, mas o mais importante desse quadro que eu estou mostrando a vocês é a regra geral em todos esses países é o regime fechado, 80% em Portugal, 93% no Chile, 74% na Espanha, e todos eles, como o Bruno muito bem mencionou, exigem requisitos objetivos e subjetivos que são comprovados por meio dos exames criminológicos. Era isso que eu gostaria, eu acho que respondi a sua pergunta, Vitor. Rapaz do céu, Bruno, dá vontade de não deixar ele parar de falar, né? Porque o Felipe ele vai, ele busca os dados, e o mais interessante, e isso é uma coisa que é importante ser falado, é que nós promotores, às vezes, sofremos, eu, principalmente que estou no Tribunal do Júri diariamente, né? Praticamente, sou promotor do júri, e o que a gente sofre de ataques de que o Ministério Público ele quer simplesmente ser punitivista, quer punir, e que é muito alta a pena aqui no Brasil, que é um absurdo, e que o Brasil, desse ponto, está fora do mundo civilizado. E quando a gente vê os dados dos outros países, né, a gente vê que nós não estamos tão fora da casinha, nós que estamos pensando dessa maneira, né? Pelo contrário, né? Nós queremos o bem da sociedade infelizmente, a gente está vendo um judiciário muito ativista e uma legislação muito leniente, né? E agora, mudando um pouco da pena para a questão da prisão provisória, né? Bruno, tem um mito, né? Além do mito do encarceramento em massa, tem um mito, né, de que por culpa da prisão provisória que nós temos um excesso de uma superlotação das prisões por causa disso, porque se prende muito, né? Já foi falado aqui essa questão, você já comentou, en passant, mas eu gostaria que você comentasse as prisões provisórias superlotam os nossos estabelecimentos penais. Bem, primeiramente nós precisamos lembrar que o Código de Processo Penal trata já há mais de 10 anos a prisão preventiva como exceção. Por que eu digo há mais de 10 anos? É claro que a prisão preventiva está no CPP desde a década de 40, e tratada como exceção. Mas em que sentido ela era tratada como exceção? Naqueles casos onde não ocorresse prisão em flagrante. Esse é o mote inicial do Código de Processo Penal. Ele trata de uma forma prisão em flagrante, o sujeito foi pego em flagrante, e por isso essa era a ideia inicial, que é a ideia ainda da maioria dos países. É importante, eu gosto de recapitular, porque quem está começando no direito não tem sido explicado essa cronologia até se chegar ao momento atual. Então, eu gosto de recapitular. E aí, a prisão em flagrante e a prisão preventiva eram institutos de prisão totalmente diversos. A prisão em flagrante, o flagrante por si só prendia, mantinha-se preso e a liberdade provisória era a exceção, porque o flagrante abalava fortemente a presunção de inocência, porque a pessoa foi presa em flagrante. A prisão preventiva, portanto, ela era a exceção porque era destinada àqueles que não foram presos em flagrante. Ou seja, então o conjunto probatório inicial ele tem muito menos verossimilhança do que a prisão em flagrante. Por isso, por uma questão óbvia de cautela e pelo princípio da presunção de inocência, tem que se tratar a prisão cautelar como exceção. Pois bem, a partir de decisões do Supremo em 2013, eu lembro muito bem, eu gosto de recapitular, Vitor, questão do mesmo ano, eu tinha decisões na minha mão do ministro Marco Aurélio habeas corpus, corroborando a jurisprudência pacífica do Supremo à época, de que a prisão em flagrante prendia por si só e de que não se podia falar dos requisitos do 312 e 313 para a prisão em flagrante. E no mesmo ano, como se fosse um outro ministro, sem justificar a mudança de posição,
Ele diz que não. Agora nós temos que tratar a prisão em flagrante, sempre passando pelos requisitos da prisão preventiva. A partir daí, os demais ministros do Supremo, paulatinamente, com a mudança dos ministros, já com um perfil mais garantista, começam, então, a adotar essa posição do ministro Marco Aurélio, e o Congresso Nacional, a partir daí, reforma o Código de Processo Penal em 2009, se eu não estou enganado, 2008, 2009, para colocar esse novo entendimento do Supremo dentro do Código de Processo Penal. Então, nós temos hoje essa realidade, então, de que o Código de Processo Penal determina que em qualquer tipo de situação de início de persecução penal e de processo penal, se trate a prisão como excepcional. Isso foi referendado pelos enxertos colocados no chamado pacote anticrime no final de 2019. A partir dessa constatação, nós temos que olhar para os números. Afinal, os juízes estão adotando, estão cumprindo o Código de Processo Penal ao tratar a prisão provisória, a prisão preventiva, seja decorrente de flagrante ou não, como excepcional. E aí eu tenho 2 estudos empíricos que demonstram que os juízes, sim, estão tratando a prisão preventiva como excepcional. 2 estudos. Um feito pelo FONAJUC, Fórum Nacional dos Juízes Criminais, aí no Paraná, Vitor, por 2 juízes de dentro de uma vara judicial, aquelas varas judiciais que englobam todo tipo de delito. E se verificou que ambas essas varas judiciais, apenas 3% dos processos tinham réus presos. 3%. Também, depois, um brilhante artigo de um juiz do Rio de Janeiro, que coletou todos os dados dos processos criminais do estado do Rio de Janeiro, mais de 600 mil no ano, processos criminais ativos, ele verificou que em menos de 5% dos processos tinham réus presos. Inclusive, Vitor, entre os processos do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri era pouco mais de 5%, aqueles processados por homicídio estavam respondendo o processo preso. Então, vamos lá. Então, já temos a primeira constatação de que os juízes estão cumprindo o Código de Processo Penal. A maioria não responde o processo preso, conforme preconiza o Código de Processo Penal. E aí nós tínhamos um problema nos números, porque, obviamente, dentro como eu expliquei, nós temos uma legislação leniente, a grande maioria dos condenados não entram para o sistema prisional. Não entram, não estão naqueles números do sistema prisional. Eles saíram de outra forma, cumprindo transação, os beneplácitos penais que nós conhecemos bem. Hoje nós temos principais 3: transação, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal. Mas desses poucos que vão para o sistema prisional, aí nós se pegava, o que se fazia? Entendia-se como presos provisórios, e eu fui o primeiro a denunciar esse erro metodológico, como aquele que estava respondendo processo sem trânsito em julgado. Ali, dentro do número de presos provisórios, tinham condenados em primeira instância, condenados em segunda instância, condenados já também pelo STJ, aguardando o Supremo se manifestar, englobava tudo isso. A partir de 2019, a partir dessas minhas denúncias desse erro metodológico, porque quando se comparava com outros países, os outros países, por óbvio, só tratam preso provisório como aquele que não tem condenação, ponto. Não tem um título condenatório, né? Não tem o Estado juiz dizendo que ele é culpado. Pois bem, se viu, então, a partir de 2019, quando o Ministério da Justiça adota o critério mundial, se reduz de em torno de 40 para 30, 29, chegando hoje, se vocês forem consultar o CISDEPEN, que é do Ministério da Justiça, a 25%. 25%. Nós olhamos para os outros países, nós vemos Canadá com mais presos provisórios, Itália,
Alemanha, países da Escandinávia, Suíça. É, E Bruno, aí, oi, fale, Felipe. só eu vou mostrar uns dados confirmando exatamente só, perdão em ter interrompido, mas isso que você está falando está confirmado aqui em dados estatísticos e empíricos que eu vou mostrar aqui numa planilha para os nossos colegas Então tá, já vou encerrar telespectadores. minha participação para a gente mostrar isso e fazer o gancho. Então, o que nós temos foi um enviesamento dos números, tentando inflar o número de presos provisórios para pessoas que não conhecem a fundo o sistema penal brasileiro, achando que todo condenado está dentro do sistema prisional, né? E aí, bom, se todo condenado está dentro do sistema prisional, 40% não tem condenação, então o judiciário brasileiro está decidindo prender todo mundo antes de ver se tem culpa. Se criou esse discurso falso para motivar de que as pessoas ainda mais entendam de que a prisão é desnecessária e não gera resultados. Então, desse desvirtuamento dos números, não se demonstrou que o Brasil está numa posição baixíssima no contexto global em número de presos provisórios, cumprindo, e aí nesse ponto a falha principal é do Poder Legislativo, cumprindo o que o Código de Processo Penal determina, de tratar tudo na vala comum como exceção, quando deveria tratar a prisão em flagrante de modo bem diverso, como trata os demais países. Perfeito, Bruno. Agora, passando já para o Felipe, traga-nos dados, Felipe. Vamos lá. Eu vou apenas confirmar o que o Bruno já está aparecendo para vocês o slide? Só um instante. Sim, está aparecendo. Em 2022, essa parte superior do slide aqui são os dados do DEPEN, como nosso colega Bruno já mencionou. Em 2022, a taxa de presos provisórios da nossa população carcerária, no final de 2002, em dezembro de 2002, era de 26,57%. Estranhamente, uma narrativa, inclusive, não é baseada em dados. Eu não sei de onde eles tiraram esses dados, mas citando como fonte o CNJ, eu trouxe aqui, não sei se dá para ver, são notícias retiradas da imprensa, não é? Com dados apontando 44,5%, não é, uma porcentagem de presos provisórios que não encontra guarida nos dados objetivos divulgados pelo DEPEN, não é, conforme o Bruno falou, não é, em notícias da imprensa. E uma das notícias da imprensa era que o excesso de prisões preventivas era causa de superlotação nos presídios brasileiros. E agora trazendo para vocês os dados, não é, que o Bruno já mencionou, mas numa imagem, os países em que eu abordo nos meus estudos, né? Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal e Chile, veja que o Brasil tem 26,48%, está com uma taxa inferior da Itália, uma taxa quase semelhante à França, e segue a linha ali dos demais países abordados. E quando a gente parte esse gráfico maior, inferior do lado direito, para toda a Europa, a taxa de presos provisórios do Brasil, e tendo como referência o ano de 2021, foi de 27,23%. O da Europa, de toda a Europa, a média europeia é de 21,60%, ligeiramente acima, mas, como o próprio Bruno falou, nós temos taxas muito inferiores que o da Itália, França, a Dinamarca com 41,3%, Bélgica com 38,40%, Luxemburgo com 43,3%, a Croácia. O que isso quer dizer? Que o Brasil segue uma média mundial de taxa de preços provisórios e devendo se considerar ainda que essa taxa de preso provisório ela não diz muita coisa, porque o Brasil, desses países pesquisados, é o único que tem 4 instâncias para se obter um título de trânsito em julgado. Muitos desses países, o trânsito em julgado se obtém com a segunda ou no máximo com a terceira instância. Então, no Brasil, o número também de presos provisórios, caso não se adote o critério mencionado por Carpes, a existência de uma sentença condenatória em primeiro grau, o Brasil leva uma grande desvantagem em razão do próprio sistema recursal, não é? Que faz com que um preso provisório assim seja considerado
por até 8 anos, que é o tempo médio para se obter um trânsito em julgado de uma decisão condenatória aqui no Brasil. É só em relação, quando a gente vai para os dados, eles confirmam que a gente não abusa da prisão preventiva. E quando a gente vai para o direito comparado, a mesma coisa, Vitor. A prisão provisória, a prisão preventiva nos países pesquisados, na Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal e Chile, são aplicadas de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente, especialmente, Vitor, quando a gente trata de crimes violentos, crimes graves e violentos, que resultam ou na perda de uma vida ou um grave ataque físico contra a pessoa, além dos crimes sexuais. Todos os sistemas abordados, a prisão preventiva é aplicada nesses casos. Se exige para a concessão de uma liberdade provisória ou para a concessão da liberdade de uma prisão domiciliar, também exames de personalidade, um estudo social do criminoso, onde ele vai morar, se um agressor sexual, onde ele vai morar, se, por exemplo, um agressor sexual de crianças, um estupro de vulnerável, se exige o estudo, se ele não vai morar com outras crianças, se não existe o risco dele cometer um novo crime sexual, enfim, cabe uma longa conversa sobre esse assunto, mas tanto a prisão preventiva como as hipóteses de prisão domiciliar nos demais países, em que a gente já abordou, que a gente está tratando aqui, são muito mais amplas do que no Brasil. Lembrando que a prisão domiciliar, em todos esses países que eu já mencionei, a evasão, o descumprimento das regras da prisão domiciliar sujeita o infrator a um novo crime, ao crime de evasão. Se equipara a crime de evasão o descumprimento das medidas estabelecidas na prisão domiciliar. Eu vou passar aqui para não. E eu gostaria de mostrar só esse estudo do Dr. Rodrigo Vilardi. Ele é professor do Centro de Altos Estudos de Segurança da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e ele fez uma pesquisa, um estudo baseado no seguinte: ele escolheu 2 dias aleatórios, não é uma pesquisa, escolheu de forma dinâmica, randômica, não é? 2 dias para analisar os presos em flagrante daqueles dias, a quantidade de presos em flagrante naquele dia determinado. Um desses dias, esse estudo foi realizado em 2021, foi o dia 8 de abril. Então, ele analisou o perfil de todos os presos em flagrante no estado de São Paulo. E, para nossa não surpresa, não é, meu querido Vitor, meu querido Bruno, 46,7% desses presos em flagrante estavam ou em liberdade provisória, com aplicação de alguma medida cautelar diversa da prisão, ou, mais grave ainda, estavam cumprindo pena. Quer dizer, eram detentes do sistema carcerário, que não é? Eles acabam sendo incluídos dentro da população carcerária brasileira, mas estavam cometendo novos crimes. Aqui só esmiuçando os dados, detalhando, desses 50% que possuíam pendências criminais, 30,95% estavam em liberdade provisória, com aplicação de alguma medida cautelar diversa da prisão, e 50%, né, dessa metade estavam em cumprimento de pena em regime aberto. Não é? Então, é aquilo que a gente falou, o regime aberto brasileiro e o semiaberto, sem fiscalização e sem pessoal penitenciário, não é, monitorando, é simplesmente um regime simbólico. É uma pena privativa de liberdade que é simbólica. Ela existe apenas como farsa, só como um símbolo da falência do nosso sistema de execução penal. Tá certo, Felipe. Esses dados dos demais países, principalmente da comunidade europeia, mostrando aquilo que o Bruno já havia dito sobre a alta taxa, né? Eu vi lá Países Baixos, 45% de presos provisórios. É uma coisa assim que coloca o Brasil, assim, é ficha, né? É ficha. Engraçado é que, por exemplo, nos Países Baixos, que apresentam uma taxa alta, ninguém acusa os Países Baixos, né, de abusarem da prisão cautelar. Esse tipo de crítica parece que elas têm um terreno mais fértil para ser utilizada aqui no Brasil, embora os dados empíricos, quando a gente procura dados, Vitor, quando não é, seguindo a linha do Bruno, a gente vai atrás de dados, a gente nunca confirma esse tipo de narrativa que tem predominado no Brasil. E uma coisa interessante, né? É muita narrativa, né? E até existem
existem várias situações, a questão, por exemplo, da saidinha aqui no Brasil, né, a tão famigerada saidinha, né, que é colocada, o Bruno trata desse tema no livro também, e a Embaixada Americana várias vezes emitiu, né, algumas comunicações para os seus cidadãos, né? O que você me diz disso, Bruno? No caso das saídas temporárias que ficaram famosas no fim do ano, né? Conhecida como saidinha de Natal. Na verdade, e aí a Embaixada Americana fala, se for ao final do ano no Brasil, tome cuidado que os números criminais aumentam muito porque criminosos perigosos são soltos por um período de tempo sem qualquer fiscalização, né? E eu denuncio, né, a questão da saída temporária, eu esmiuço porque, na verdade, hoje ela só contempla quem comete crimes graves. Ninguém se dá conta disso. Porque se é necessário cumprir um sexto da pena, você precisa estar no fechado para ir para o semiaberto. Se você estava no fechado, é porque você cometeu um crime grave. Aqueles 2,667% dos tipos penais que estipulam um regime inicial fechado. Porque se você começou no semiaberto, muito provavelmente, na hora de ter o direito à cida temporária, você já está no aberto ou na rua, não precisa mais de cida temporária. Né? Então, ele só contempla, a maioria dos casos, estupradores, homicidas, né? Grandes traficantes, crimes latrocidas, contempla só esse tipo de criminoso. Tamanha a surrealidade que nós nos encontramos. E não se consegue extirpar do ordenamento jurídico brasileiro esse benefício que só contempla criminosos de extrema periculosidade, né, Vitor? Então, é um grande problema que nós temos hoje. E aí eu me lembro de um trecho que você coloca no livro aqui, eu até cito em aspas aqui, né, que você coloca assim, ó, despido de seu caráter dissuasório, o direito penal acaba por fomentar atos antissociais que abalam a ordem pública. Então, a gente está conversando aqui sobre um sistema, né, que foi desenhado, né, a partir das mudanças, como você comentou, desde o regime militar e culminou com a nova lei de execução penal e toda essa situação que o ideal é a despenalização. O ideal é a despenalização. Então, como um sistema desenhado dessa maneira, Bruno, ele influencia na segurança pública, né? Para o cidadão comum, aquele que está indo todo dia, aquele que sai 5 horas da manhã de casa, pega o seu ônibus para chegar no serviço e volta tarde. Como que isso influencia na vida desse cidadão? Bem, Vitor, é importante mencionar de que aqueles que acusam de que a prisão não resolve, porque se comprova de que os já derrubamos o primeiro mito aqui nessa live, né? De que a maioria está preso. Então, matamos a charada, a maioria não está preso. A maioria dos condenados ou que respondem por algum crime recebem uma pena alternativa. Então, na verdade, quem tornou o sistema despenalizado, um sistema que não prevê mais como regra a prisão, mas a pena alternativa, que deveria nos dizer por que as penas alternativas não estão dando certo no Brasil. Veja, a pergunta tinha que ser invertida. Não. Nós estamos num surto de despenalização, especialmente desde 95. E isso vem se agravando. Então, e cada vez mais se criam benefícios e formas de o sujeito não ir para a prisão. Então, tem que explicar para nós o que tem dado errado no sistema despenalizador. E aí, nós vamos para isso, porque quando nós temos... Qual é a concepção de pena que nós vamos ter? Se a concepção for, como alguns têm dito, ao meu ver, erroneamente, que é para ressocializar, por que falam na ressocialização? Porque entendem que o criminoso age por impulsos externos, por impulsos sociais. Então, ele está agindo contra a sociedade e a sociedade agora ele vai ter que se adequar à sociedade que ele vive. Tudo questão externa.
quando, na verdade, nós entendemos de que a pena ela tem um dos seus principais funções é dissuadir. Por que dissuadir? E aí os dados empíricos mostram isso, né? E aí eu adoto a teoria econômica do crime, de Gary Becker, como um grande baluarte para explicar isso. Porque se viu que a grande maioria dos crimes são crimes econômicos. Ou seja, se quer uma vantagem econômica, né? E a partir dessa constatação, se vê que o criminoso, que é um ser racional, age como um empresário, alguém motivado por custos e benefícios. Se o Estado está dizendo para ele, olha, o custo do crime é menor do que o ganho que você vai ganhar, a pena, pela pena ter se tornado ínfima ou quase nula, o sujeito vai dizer, olha, como o custo é muito baixo, eu vou ir para o crime porque a certeza do ganho é quase certa. E por isso eu trago aquele dado de que se estipula que mais de 95% que o criminoso tem chance de dar certo em mais de 95% dos casos. Enquanto o micro e pequeno empresário, no primeiro ano, só se mantém em torno de 25% dos micro e pequenos empresários com um negócio ilícito se mantém abertos no segundo ano de mercado. Então, o Estado está dizendo, olha, nós esquecemos da pena e, com isso, não vamos mais dissuadir de que esses crimes, que são atos antissociais, né, atos que trazem desordem, trazem abalos psicológicos aos indivíduos e à sociedade, se coloquem na sociedade, se alastrem, porque esses indivíduos decidem, então, se tornar criminosos de carreira, criminosos habituais. E é isso que, principalmente, a nossa legislação peca mortalmente. A nossa legislação deixou de desestimular o sujeito que adotou o crime como meio de vida, né? E outro exemplo, esses dias eu vi um vídeo, não sei se tiveram oportunidade, que mostra bem a crise da pena no Brasil e de como ela deixou de dissuadir. Um brasileiro que vive radicado nos Estados Unidos há muito tempo alegava que um médico que estava num congresso palestrando havia abusado sexualmente da sua esposa. Não sei se vocês chegaram a ver esse caso. Não foi muito divulgado no Brasil. Ele, descontrolado, porque entendia que há alguns anos esse médico, entendi que seria um ginecologista, um obstetra, havia abusado sexualmente da sua esposa, ele o denuncia para todo o Congresso, totalmente alterado, e ele fala o seguinte, se fosse no Brasil, eu te mataria. Tu estarias morto. O que ele quis dizer com isso? Porque lá, se ele cometesse aquele crime, sem sombra de dúvida, geraria uma prisão perpétua. E isso ele, racionalizando a consequência, caso ele matasse o algoz da sua esposa, ele deixaria de conviver e viver para o resto da vida com a sua esposa. Então ele faz um juízo crítico, um juízo racional e diz, olha, se eu matar esse sujeito, eu vou acabar também condenando a minha esposa a não ter o seu marido para o resto da vida. Enquanto ele pensa que no Brasil, se eu matasse esse sujeito, eu poderia, quem sabe, até conseguir uma privilegiadora ou um homicídio simples, ou até ser absolvido, mas que fosse condenado, que é o pensamento dele. Se eu fosse condenado, ia acontecer o que o Felipe mostrou. A minha esposa ia ficar um pouco tempo sem estar comigo, mas depois, em torno de poucos anos, eu estaria de novo com convívio social, tendo eliminado o algoz da minha esposa. Então, veja como o direito penal deveria servir como o direito mais civilizatório que existe, porque é o direito que controla a força. É a força do direito penal que deveria controlar a força da autotutela, da tutela privada. Então, o que nós estamos fomentando, em verdade, são atos antissociais de vinganças privadas, de pessoas que adotem o crime como meio de vida e até naturalizem, dessensibilizando a sociedade de que o crime é algo nefasto ao convívio social e ao convívio social do que o James K. Wilson falava de atomização da sociedade.
Quando o crime se alastra, a sociedade se atomiza, isto é, ela se isola no seu casulo, dentro de casa, não havendo mais convívio comunitário. Então, a sociedade se atomiza. Isso gera uma grande desarmonização social. Então, vejam o quanto a função principal do direito penal foi esquecida no Brasil durante esse período de afrouxamento e de leniência, dando o recado de que o crime não seria algo tão grave assim, não seria algo que geram tantos efeitos deletérios, deixando de que a pena tem esses efeitos dissuasórios que gerando uma diminuição de crime, como existem inúmeros dados que demonstram de que o aumento do tamanho da pena e o aumento da possibilidade de prisão, ou seja, de busca de autoria dos crimes, quanto mais se chega aos autores, menos crime há, então a chance de ser pego é maior. Com o aumento do tamanho da pena, isso gera um efeito dissuasório e o crime passa a cair, porque a pessoa que pensa em cometer o crime pensa um pouquinho mais, racionaliza um pouco mais antes de decidir, por exemplo, apertar o gatilho. Interessante, Bruno, até falar, porque muitos ainda não conhecem, né, a questão da teoria econômica do crime, que o Gary Becker foi Nobel de Economia em 92, né? E temos em razão desse trabalho. Em razão desse trabalho, exatamente. E aqui no Brasil, né, poucos conhecem também o trabalho do professor Peri Shikhida, né? Que ele foi? Ele foi confirmar essa análise econômica do crime nos presídios, né? Então ele rodou o Aí do Brasil. Paraná, principalmente. Sim, começou pelo Paraná. ele começou em Paraná. Toledo, né? Começou em Isso, Toledo. é onde ele é radicado, na Universidade de Toledo. Ele conta a história que ele foi perguntar para um cara que cuidava da cadeia de Toledo, e ele falou, foi perguntar sobre os dados, os dados estão ali na galeria. E ele tomou a sério a questão e entrou e começou a conversar, e hoje ele faz um trabalho bem sério, científico, com questionários e tal, e ele comprova que o crime é racional, né? É uma escolha racional, é livre-arbítrio, e até ele comenta que a Então veja, questão... Vitor, eu tratei de duas formas de dissuasão, a partir da teoria econômica, mas também até esse que seria um crime de sangue, que não tem razões econômicas, né, do exemplo do brasileiro dos Estados Unidos, que também, quando não é econômico, ele também racionaliza antes de cometer o crime. Se vai valer a pena ou não ele afrouxar seus freios morais para cometer um ato de vingança. E ele chega à conclusão, porque a pena o dissuadiu, de que a vingança não valeria a pena. Ou seja, a questão é o ser humano, né? A questão do ser humano. O ser humano ele consegue sopesar, né, o que é bom, o que é ruim. É isso que o direito penal sempre tutelou, na verdade, né? Mas, enfim, no seu livro, Bruno, inclusive você traz uns gráficos sobre o exemplo americano, né? Que até você coloca, né, que esses dados confirmam que o senso comum nos mostra, né, que o endurecimento no que se refere à prisão gera, obviamente, uma diminuição da criminalidade, né? Isso é algo bem interessante que você trata aqui. E Felipe, vamos lá. Em relação a esse tema, talvez seria interessante falar de uma outra teoria também que vai mostrar essa questão do caráter dissuasório do direito penal, da teoria das janelas quebradas, né? Eu sei que você gosta também de estudar isso, e isso vai tratar bastante dos norte-americanos também, né? Especialmente o que aconteceu em Nova York, né? Exato. Eu me aprofundei nesse tema, vou pedir permissão para compartilhar com vocês, Claro, pode ser? Claro, óbvio. Pois bem, Vitor,
a teoria das janelas quebradas, como a teoria econômica do crime do Becker, a teoria da ação situacional do Ekstrom, do Reino Unido, enfim, qualquer teoria que aborde o fenômeno criminal a partir de uma perspectiva individual, elas sofrem uma forte resistência, né, dos juristas modernos, né, principalmente daqueles criminólogos ou penalistas chamados criminólogos críticos, que enxergam o crime a partir de teorias macrosociológicas, o que, em resumo, dizem o criminoso ele é levado automaticamente, inescapavelmente à conduta delitiva. Não seria culpa dele, mas de fatores sempre externos. Mas essas teorias, né, individuais, é bom sempre lembrar, né, que fazem parte da criminologia tradicional. Uma delas é a teoria das janelas quebradas, de James K. Wilson, muito bem lembrado pelo Bruno, e George Kelly, e ela parte, né, de um experimento feito pelo psicólogo da Universidade de Stanford, do Philip Zimbardo, que ele deixou 2 veículos, um no bairro de classe alta da Califórnia, de Palo Alto, e outro deixado no Bronx, em Nova York. No Bronx, o veículo foi depenado em 30 minutos, em Palo Alto, ele permaneceu intacto por 1 semana, mas após ser quebrado uma janela desse veículo, ele acabou sendo completamente destroçado e saqueado por grupos de vândalos em poucas horas, também em Palo Alto, que é um bairro, não é, rico. O que é a teoria das janelas quebradas de James K. Wilson fala? É que a criminalidade está mais essencialmente, mais fortemente ligada à desordem do que propriamente a outros fatores sociais, como falta de moradia, desemprego, pobreza. Essa teoria, ela não ficou só no papel, ela foi efetivamente aplicada, não é, em Nova York. Essa teoria se baseia no seguinte: manter-se a adoção de medidas como manter um ambiente limpo e organizado, manter sempre uma sinalização de monitoramento permanente e de intolerância ao crime, inclusive aos pequenos delitos. E também o aumento da probabilidade de criminosos serem presos e efetivamente responsabilizados teria, sim, um efeito dissuasório, não é, para o controle da criminalidade. Essa teoria foi aplicada na década de 90, na época do prefeito Rudolph Giuliani, e o chefe de polícia era William Brayton. Ele tem até um livro, não é, muito interessante sobre a experiência dele, e foram adotadas as seguintes medidas: Stop, Question and Frisk, é o parar, perguntar e revistar, que até está uma polêmica agora danada no Brasil, né, sobre essa questão do limite, né, da atuação da polícia preventiva, de acordo com a própria análise comportamental do policial, né, o policial que detecta um comportamento nervoso de um indivíduo, né, está uma polêmica agora sobre isso. Eles também aumentaram o número de policiais patrulhando os bairros a pé, quase duplicaram o número de efetivo da polícia de Nova York. E também essa política de tolerância zero incorporou outra teoria também de James K. Wilson, que diz basicamente o óbvio, que apenas a prisão, né, a pena privativa de liberdade é capaz de incapacitar os criminosos, ou seja, de impedir que eles efetivamente cometam novos crimes, ao contrário das penas das sentenças comunitárias, né, aquelas que permitem, né, que as penas sejam cumpridas no meio social. Essa teoria também teve uma atenção com a pequena delinquência, né, contra aqueles extorsionários, né, que aqui no Brasil ainda tem os estacionários que limpam o para-brisa, os guardadores de carro, os extorsionários, né, aqueles que exigiam dinheiro em troca senão iam danificar o veículo, os vândalos do metrô, enfim. E ao aplicar, não é, ao adotar essas medidas na cidade de Nova York, eles obtiveram na prática, né, e aí são dados empíricos, uma redução de criminalidade na taxa de 57% e os homicídios caíram 65%. Não é? Dados objetivos, não é, que comprovam a eficácia dessas medidas. O que é que disseram os criminólogos críticos nos Estados Unidos, aqueles que eu me referi, não é? Eles criticaram porque essas medidas acabaram aumentando o número de encarceramento, né, supostamente uma população menos favorecida, e eles também disseram que foi o patrulhamento a pé que foi decisivo para a redução da criminalidade, e apresentaram uma gama de outras explicações alternativas, algumas até muito abstratas, né, de difícil mensuração, né, como a estabilização do mercado de drogas.
Todas essas críticas foram facilmente rebatidas, né, por James Wilson e o George Kelly, né, sobre a efetividade. E aqui tem um gráfico mostrando, não sei se dá para vocês enxergarem bem, Nova York é o traço vermelho, mostrando o declínio na criminalidade em Nova York, muito acima da média nacional e dos demais estados americanos, embora realmente, não é, esse argumento de que a economia teria melhorado nos Estados Unidos, teria melhorado nesse período. Mas os dados mostram que Nova York melhorou as taxas de criminalidade de uma forma nunca antes vista e com níveis, né, de redução de crime muito maiores do que todos os demais estados americanos. Em 1990, o Wesley Skogan, que é PhD em ciência política, ele realizou um estudo também científico, também para medir quais fatores preponderam na redução da criminalidade. E ele confirmou, não é, a validade da teoria das janelas quebradas, no sentido de que a relação de causalidade entre desordem e criminalidade, não é, a qual Bruno se referiu, é muito maior, essa relação é muito mais forte do que, por exemplo, uma relação entre criminalidade, pobreza, criminalidade e desemprego ou falta de moradia. E nesse sentido, eu vi que o Bruno postou no seu Instagram, né, Bruno? Em relação a Nova York, especificamente o que está acontecendo em Nova York atualmente, né? E que lá estamos vendo também a tal da porta giratória. Conta para a gente o que você viu no New York Times. Né, faz questão de um mês, né? Porque Nova York, infelizmente, parece não ter aprendido com... Chega um momento que a sociedade se acostuma com o bom e acha que tudo é dado, não existe um esforço para chegar naquele nível de qualidade de vida. E Nova York, então, nas últimas administrações, tem abandonado tudo que fez para reduzir drasticamente o crime, especialmente com os últimos 2 prefeitos. E lá também o promotor de justiça, por ser eleito, também estabelece políticas criminais do que ele vai fazer acordo, o que ele vai arquivar, o que ele vai tratar como política especial. Então, nessa dupla prefeito-promotor lá de Nova York, começou-se a não prender praticamente mais ninguém por crimes patrimoniais, né? Furtos a estabelecimentos comerciais, roubos. E o que se viu? Daí que foi a divulgação do New York Times, né? Que em torno de 380 criminosos movimentaram 6.000 vezes o sistema prisional de Nova York. Ou seja, eles foram presos, soltos, tirando 6.000 movimentações apenas 380 pessoas. Então, gerou também em Nova York essa porta giratória. As pessoas cometem crimes, recebem um recado de que não foi tão grave assim, voltam às ruas, cometem novos crimes e assim fica essa porta giratória em Nova York, que aí mostrou na reportagem um aumento em 2 anos, mais de 50% do número de furtos a estabelecimentos comerciais em Nova York, uma elevação em pouco espaço de tempo, no número de crimes patrimoniais em Nova York. Então, infelizmente, Nova York está abandonando o exemplo que deu para o mundo para agora imitar quem jamais deveria ser exemplo, que é a política penal brasileira. Entrando nessa sessão aí dos Estados Unidos, né, é importante também notar o que está acontecendo em São Francisco, né? Sim. E o ano passado, inclusive, o procurador-geral ele foi demitido do cargo por um referendo, né? Fez um recall. Isso mesmo, um recall, com 60% do eleitorado votou para a exoneração do procurador-geral, que tem essa visão, tinha essa visão totalmente despenalizadora e que os crimes aumentaram de maneira muito alta lá, né? Muito lá em São Francisco. E eu estava analisando, vendo o procurador, esse Tisa Boudin, o nome dele, né? E, pasmem, ele foi contratado pela Universidade de Berkeley
como diretor do Criminal Law and Justice Center. Ou seja, ele foi reprovado pela população de São Francisco e ele foi contratado. E aí a gente entra no nosso último assunto, né, que já temos mais de 1h30 de Café com Letras, que é o seguinte: o que a academia, o que o meio universitário diz sobre toda essa situação, né, de falta de segurança e de encarceramento, que, como dizem, né, encarceramento em massa, superpopulação carcerária. Qual é o motivo disso, Bruno? Do porquê a academia vem trabalhando ao contrário do que a realidade nos mostra? Perfeito. Eu trago no meu livro a citação de um dos livros do Thomas Sowell, que se chama Conflito de Visões. Hoje o mundo passa por duas espécies de cosmovisões. A tradicional, que tem como livre-arbítrio o cerne do que diferencia o ser humano dos demais seres vivos habitantes do planeta Terra, que nos caracteriza, e eu até coloco no meu livro, que está na Declaração dos Direitos do Homem, bem no seu início, o ser humano é aquele dotado de consciência, né? E aqueles que, a partir de que nós chamamos de intelectual orgânico, abandonam toda a tradição, tudo que na história nós aprendemos por meio de tentativa e erro, né? Nós tentamos algo que esperamos que dê certo, mas às vezes a realidade se impõe e nos diz: olha, aquilo que nós pensávamos ser certo, na verdade não era tão certo assim, e a sociedade vai evoluindo, se adequando a essas constatações dos erros que cometem, para chegar até hoje com todo esse mundo mais avançado que nós alcançamos. E se abandona tudo isso, todo esse legado, para escolher a ideologia como forma de pensar. E o que seria a ideologia? É um vestido de ideias. Não importa necessariamente o que a realidade nos impõe, mas sim o que esse vestido de ideias diz que é a realidade. E a partir de então, nós passamos a ter uma espécie de fé religiosa, ou seja, de acreditar num dogma inquebrável de que se impõe sobre qualquer dado e se impõe sobre a realidade. A partir de então, se acredita piamente, contrariando todos os estudos empíricos sérios, sem vieses, de que o ser humano é um ser dotado de consciência e livre-arbítrio, mas, na verdade, tratando, como parafraseando aqui, o Theodore Dalrymple, grande pseudônimo de um grande psiquiatra inglês, que tem vários livros publicados em português, que tratando o criminoso como uma espécie de bola de bilhar. Ou seja, ele é jogado por alguns tacos para lá e para cá, por questões exógenas, ambientais, externas ao seu livre-arbítrio, sua consciência, tirando do criminoso, veja que grave isso, tirando do criminoso o que nos notabiliza como seres humanos, que é a consciência, ou seja, tornando como uma espécie de autômato, alguém que é levado somente por fatores exógenos, por questões socioeconômicas, por pobreza. E nós temos diversos, por exemplo, eu gosto muito de trazer o exemplo da África, o continente mais pobre do mundo. A maioria dos países da África tem índices de homicídio menor que a Europa. Ninguém se dá conta disso. Porque a criminalidade, obviamente, não tem a ver com pobreza, isso até é um preconceito com o pobre, confundir pobreza com criminalidade. O pobre no Brasil, ao contrário, está sendo oprimido por senhores, uma espécie de senhores feudais, que se armam com armamento de guerra para dominar as suas comunidades. E tudo isso, toda essa constatação da realidade abandonada, a partir de visões ideológicas, eu trago como marco o Michel Foucault, que para mim eu entendo ele como uma grande virada no meio criminológico, onde ele, a partir de uma história das penas, ele ataca as penas,
dizendo que as penas, em verdade, são estipuladas por um grupo dominante, né? Então, se usa o corpo como projeção de poder, ou seja, eu aprisiono o corpo daquela classe inferiorizada, daquela classe que não é a dominante. Isso, por si só, é uma visão marxista, apesar do Foucault não ser um marxista na exata concepção do termo, ele usa conceitos marxistas, né, visões de mundo materialistas. Então, ele diz que tudo é questão de dominância de poder, e isso faz o quê? Deslegitima o direito penal, porque o direito penal deixa de ter aquele substrato filosófico, ético, moral, de retribuir o mal feito à sociedade, dizendo ao indivíduo de que ele contrariou os ditames éticos universais, mas dizendo, na verdade, o desculpando de que ele é vítima de uma classe dominante que não quer permitir que outra classe ascenda e o domine. Então, sempre nessa famosa luta de classes. E, a partir de então, com novas linguagens, com neologismos, com novas roupagens, se segue essa tendência do Michel Foucault, e com o nome que quiser, criminologia crítica, criminologia radical, né? Se traz o Alessandro Barato da Itália, depois a criminologia radical aqui na USP em 1980, né? E aí esses setores da academia não permitindo mais, porque se eles acreditam em teses revolucionárias, o revolucionário ele precisa necessariamente extirpar aqueles que representam o pensamento da classe dominante, começam a paulatinamente retirar do ambiente acadêmico aqueles que referendam esses dogmas da suposta classe dominante. E, a partir de então, a academia começa a se tornar o que eu chamo de uma espécie de igreja, onde quem não mais reza a cartilha, isso eu estou falando em termos de criminologia, para pontuar muito bem o que estou falando. Em termos de cronologia, passa-se então a não permitir mais que autores e pensadores que não concordam com essa criminologia crítica, radical, inaugurada, a meu ver, pelo Michel Foucault mais fortemente, passem a entrar nos bancos acadêmicos. E, com isso, nós formamos profissionais já enviesados. Isso eu mostro em documentos já do CNJ, em documentos de tribunais de justiça, adotando estes dogmas da criminologia crítica radical como visão das instituições. Isso, a meu ver, é gravíssimo. Porque eu lembro que eu tive a oportunidade de conversar com um professor de Cambridge, um dos maiores processualistas penais, o Rudrick Munda. Tá? Ele é especialista em prova. E ele participou de comissões de reforma legislativa no Reino Unido. Ele que referenda os novos juízes lá e faz aqueles estándares de pena, ele participa das comissões. E quando eu contei a ele que no primeiro semestre da faculdade, se o primeiro livro indicado era Vigiar e Punir, do Michel Foucault, ele caiu para trás. Porque ele disse assim, como que se vai passar um livro desse tipo para quem sequer conhece a lei? Ele não conhece a legislação, e por isso nós falamos tanto no início da nossa legislação. Porque quando nós olhamos a legislação brasileira, obviamente, se o aluno conhecesse primeiro a legislação brasileira, ele, não, só um pouquinho, o discurso do Foucault não está se adequando à legislação que eu já estudei aqui na faculdade. Então já teria esse primeiro problema. Mas não, se inverte. Quando lá ele dizia que quem quer estudar detidamente, vigiar e punir, vai fazer um trabalho acadêmico de pós-graduação. Não é matéria de graduação. Então, veja, o quanto isso demonstra o enviesamento do estudo jurídico na área penal, para que nós, desde o início, já tentemos, de antemão, deslegitimar o direito penal por meio do Estado como pacificador social. Então, a partir daí, o livro vai mostrando o quanto nós nos distanciamos
dessa que nós chamamos criminologia tradicional, que trata mais da questão do indivíduo, os motivos que ele venha a delinquir. Felipe, e o que você tem nos dizer sobre isso? Só confirmando, eu vou pedir, só confirmando o que Bruno, pegando já o fio da meada do que Bruno. Como o Bruno falou, o panorama atual da criminologia no Brasil, nós simplesmente esquecemos, né? Nós não damos prioridade, não é, ao conhecimento produzido pela criminologia tradicional, que o crime é resultado de aspectos biológicos, psicológicos, e também pode ser influenciado por alguns aspectos sociais, né? Mas que tem como base essa concepção tradicional, que o Bruno se referiu, de que, essencialmente, como base, o crime, desde a escola clássica, né, da criminologia, tem como causa o livre-arbítrio. É fruto de uma escolha racional e, portanto, é uma questão de responsabilidade pessoal. A criminologia tradicional, ela estuda o crime a partir de uma perspectiva individual, como eu mencionei, estuda, por exemplo, os fatores como uma baixa moralidade pessoal, a falta de empatia, a falta de capacidade de autocontrole, o crime como resultado de um mau funcionamento da estrutura familiar. A família tem sim, não é, a estrutura familiar, efeito, né, sobre as causas que levam alguém a praticar um crime, os métodos de investigação médico-psicológicos, o estudo de transtornos comportamentais, o estudo da propensão ao crime, diagnóstico de periculosidade. Todos esses assuntos aqui que eu estou mencionando, eles são estudados pela criminologia tradicional e são rotulados de perigosos porque eles justificam, legitimam a aplicação de uma sanção punitiva por parte do Estado, não é? Todos esses estudos aqui, eles sofrem uma forte resistência ao estudo a partir de do crime, a partir de uma perspectiva individual. O que é que tem dominado o cenário nas academias? Eu trouxe aqui dados das universidades americanas, de uma grande obra sobre o tema, de John Paul Wright e Matteo Delisi. Eles apresentaram aqui dados estatísticos sobre os integrantes da Sociedade Americana de Criminologia. Eu não sei se dá para ver aí na tela para vocês. Em número 1, está a divisão de criminologia crítica, com 684 integrantes. O que são os criminólogos críticos? Eles, segundo Deleuze e John Paul Wright, eles não se veem como analistas objetivos e de mentalidade empírica, que é o que a gente está tratando até agora, de dados empíricos, e se veem como críticos sociais, defendem ainda a ciência como instrumento de transformação social. E o que é que isso, não é? O que é que isso tem a ver com o estudo do crime? Esses criminólogos críticos, né, eles abordam todas as teorias, não é, macrosociológicas, que aqui para vocês, numa rápida síntese, ela pode ser explicada, segundo os críticos, nesses 5 termos. O crime é causado pelo sistema capitalista, pela pobreza, pela desigualdade, pelo racismo e pelo sexismo. Eles afastam o que Bruno falou, o livre-arbítrio, a escolha pessoal, a teoria econômica do crime, o crime como escolha racional, não é? A questões individuais para explicar o crime a partir dessas 5 teorias. Qual o problema disso para a criação de leis e para a aplicação de leis pelos aplicadores do direito no Brasil? Pois bem, há razões para acreditar, não há dados científicos, mas há razões para acreditar que, sim, os criminólogos críticos são a maioria nas universidades brasileiras. As suas obras são as mais difundidas e constam na bibliografia, eu tive cuidado de pesquisar, de quase todas as pós-graduações das principais universidades públicas brasileiras e que tem como expoente aqui no Brasil a criminologia crítica machista ou radical, as obras de Alessandro Barata, Juarez Cirino dos Santos, Nilo Batista e Eugênio Raul Zaffaroni. E, em síntese, o que eles defendem? Eles defendem essa concepção conflitual da sociedade do direito. O direito seria um instrumento, né, de dominação e de opressão em favor de uma suposta sociedade, de um grupo social dominante. Eles reclamam compreensão e até apreço pelo criminoso, como o Bruno falou, o criminoso ele é levado
não é, inevitavelmente ao crime. Ele é vítima de circunstâncias externas, né, que gravitam em torno dele. A culpa, enfim, não é dele. A culpa é de um daqueles 5 termos que eu já mencionei para vocês, da pobreza, da desigualdade. Né? Para esses criminólogos críticos, o capitalismo é a base da criminalidade e eles propõem como solução para a resolução, né, do controle da criminalidade, reformas estruturantes na sociedade, não é? Que essas reformas socioeconômicas radicais na sociedade iriam, consequentemente, reduzir a criminalidade. A gente pode resumir o seguinte: quem tem essa visão machista do direito penal, ele vai enxergar, todo aplicador do direito que enxerga o direito penal como instrumento de dominação, para ele, o direito penal serve só apenas para limitar a punição estatal, não é? O direito penal não serve para proteger bens jurídicos, não serve para resguardar a sociedade, não serve para proteger a sociedade, serve apenas para proteger grupos sociais dominantes. E, por isso, esses aplicadores do direito, que foram formados nas universidades brasileiras sob influência desses criminólogos críticos, acreditam que a função, como aplicador do direito, seria limitar ao máximo o direito penal, que não teria qualquer legitimidade, não é, para punir esses criminosos, esses infratores. E vamos lá, estamos no final do nosso programa, né? E para a gente terminar, depois tem uma pergunta só que o colega João Conrado ele fez, que eu queria passar para vocês, mas eu queria que vocês me respondessem. Afinal, a prisão é o mal necessário, Bruno? Bem, sabe quem dizia isso? No fim das contas, depois toda a crítica feroz feita ao estudo da prisão, Michel Foucault. Muitas pessoas esquecem disso. E eu vou ler textualmente o que ele dizia. Conhecem todos os inconvenientes da prisão e sabe-se que é perigosa, quando não inútil. Veja, quando não inútil. Mesmo assim, contraditoriamente, ele continua. Entretanto, não vemos o que pôr em seu lugar. Ela é a detestável solução de que não se pode abrir mão. Só uma mentalidade revolucionária consegue ser tão contraditória. Ao mesmo tempo que ele diz que muitas vezes a prisão é inútil, ele diz que não se pode abrir mão disso, né? Eu não gosto, tudo acho que é uma questão de semântica. Eu não gosto de dizer que a prisão é um mal. Eu digo no meu livro e lembro de que eu gosto de ir atrás dos gigantes. Existiram gigantes que deixaram um legado para nós, que vieram especialmente na história do mundo ocidental, desde os gregos até a chegada de grandes penalistas que nós tivemos no Brasil e hoje estão esquecidos e muitas vezes sequer são publicados. Como, por exemplo, eu cito no meu livro Magalhães Noronha. E para mim, e eu fiz questão de colocar no meu livro, o conceito de Magalhães Noronha a respeito da pena. E eu termino, então, essa minha participação lendo esse gigante do direito penal brasileiro, que é Magalhães Noronha, que não, certamente não conseguiria conceituar melhor do que Magalhães Noronha, e por isso parafrasei. Dizia o Magalhães Noronha: realmente, uma coisa é afirmar o conceito da pena e outra seu fim. A pena é retribuição, é privação de bens jurídicos, imposta ao criminoso em face do ato praticado. É expiação. É antes descrito nos códigos, está profundamente radicado na consciência de cada um que aquele que praticou o mal deve também o mal sofrer. Não se trata de lex talionis, a lei de Talião. E para isso a humanidade já viveu e sofreu muito. Porém, é imanente em todos nós o sentimento de ser retribuição do mal feito pelo delinquente. Não como afirmação de vingança, mas como demonstração
de que o direito postergado protesta e reage, não apenas em função do indivíduo, mas também da sociedade. Então, eu termino a minha participação com Magalhães Noronha. Não teria como, entendo, encerrar melhor para falar sobre a prisão e a pena. Obrigado Perfeito. pela atenção de todos. Perfeito, Bruno. E Felipe, vamos lá. Não, eu agradeço a participação, eu não tenho palavras para resumir melhor, eu acho que o Bruno já finalizou aqui, eu não nenhuma palavra minha, sim, talvez seja um bem necessário, né? A prisão sempre é um mal no sentido que é um castigo, não pode ser vista nunca como um prêmio, é um mal porque é um castigo, não é? E é necessário por tudo que a gente falou, e eu só faço remissão às palavras de Carlos, do grande Magalhães Noronha, encerro, agradeço demais o convite. Tá certo. Então, para a gente finalizar, tem só uma questão do colega João Conrado Blum. Primeiro, ele agradeceu, né? Diz excelente aula, e ele pergunta: os autores fizeram estudos interessantes. Eles falam que os autores fizeram estudos interessantes. E qual a opinião de vocês sobre o acordo de não persecução penal e sua efetividade para evitar a reincidência? Começando pelo Bruno, vamos lá. Olha, o acordo de não persecução penal, ele foi colocado no pacote de crime diferente. Porque qual era a visão, então, do ministro Sérgio Moro? De que nós sabemos de antemão de que a grande maioria das penas de até 4 anos, a partir do artigo 44 do Código Penal, são permitidas a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. E o que então o ministro faz? Ora, vamos sintetizar o processo para que vamos tentar colocar, existia uma finalidade nessa proposta, era de desafogar o Poder Judiciário para que ele tratasse, então, com um processo penal criminal na sua inteireza, daqueles crimes mais graves que vão gerar a prisão. E aí ele copia o artigo 44 para o acordo de não persecução penal. Então, em vez de se apurar tudo e para que depois o juiz estipule uma pena que não vai ser corporal, vai ser uma pena alternativa, vamos então partir de uma confissão do réu que ele se beneficie, não fique com a pecha da condenação, que não fique que não gere os efeitos da reincidência, e ele cumprindo o acordo, ele não vai ser penalizado. Então existia um motivo pragmático de desafogar. Mas o que aconteceu? Então se dizia o quê? Se olhava a pena penal, o tipo penal em abstrato, de penas máximas de 4 anos, porque se sabia que não iria ultrapassar o patamar do artigo 44 do Código Penal, que permite a conversão da pena privativa em pena restritiva de direitos. E aí, da noite para o dia, o Congresso Nacional, após uma comissão lá, que ninguém sabia o que estava tratando, entrega para ser aprovado no mesmo dia a mudança de uma palavra, transformando pena máxima de 4 anos em pena mínima de 4 anos. E aí muda tudo. Porque nesse imposto entrou lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa, enfim, muitos crimes de colarinho branco que têm penas mínimas baixas, apesar de uma pena máxima alta. Lembrando, por exemplo, a corrupção ativa e passiva tem pena mínima de 2, mas máxima de 12. Então, no texto anterior, não poderia acordo de não persecução para esses crimes tipicamente de colarinho branco. E é por isso, por essa razão, é a minha crítica ao Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Ele permite acordos com crimes muito graves da sociedade que deveriam ser punidos com penas corporais para haver aquela dissuasão. E então, ela afrouxa, ainda permite um afrouxamento maior, permitindo acordos com esses crimes que antes geravam, sim, penas, muitas vezes penas corporais. E então, nesse ponto, nesse específico, em razão do patamar modificado pelo Congresso Nacional, eu tenho severas críticas ao Instituto do Acordo de Não Persecução. Não, então, necessariamente pelos seus motivos
filosóficos, propedêuticos, dogmáticos, mas sim por essa questão de ter colocado um patamar muito alto para se permitir o acordo de persecução, indo muito além do artigo 44, permitindo que crimes que antes não tinham a conversão de pena privativa de liberdade, agora possam sequer ser processados criminalmente pelo Ministério Público. Felipe, Eu quer concordo com o acrescentar Bruno. alguma coisa? Não, concordo com o Bruno. Eu sou a favor desses instrumentos consensuais, né, no direito penal, desde que regrado e que esteja afastada a possibilidade, por exemplo, crimes do colarinho branco sejam incluídos, né, nesse tipo de solução com penas que, ao meu ver, são desproporcionais à gravidade da infração. Tá certo, meus colegas, eu agradeço imensamente, né? Foi um bate-papo muito bom, né? Foram 2 horas de programa e isso nós poderíamos falar muito mais, né? Poderíamos ficar aqui muito mais porque é muito agradável, né? Muito agradável. Eu volto para finalizar, né? A indicar novamente os livros do Felipe e os livros do Bruno, né? Os 2 livraços, né? Que quem participou e quem assistiu a nossa live já tem um gostinho do que é a leitura desses livros, né? Então, agradeço à Associação Paranaense do Ministério Público por disponibilizar esse espaço, né? De discussão democrática, e isso é essencial para o crescimento, né? É o que a gente espera, né? Porque a ciência só se desenvolve por meio da dialética, né? Se não houver dialética, se não houver a contraposição de opiniões, de ideias, não vai, né? Não é ciência. Se Não não é tiver ciência. isso, não é ciência. Não é ciência. É outra coisa. Exatamente. E o que a gente está vendo, infelizmente, é uma espiral do silêncio que está sendo imposta, né, a vozes dissonantes do mainstream, né, universitário especialmente, e isso é algo que a associação é louvável, esse espaço que a Associação Paranaense do Ministério Público abriu para que fosse colocada a visão, né, dos nobres colegas aqui do Ministério Público do Rio Grande do Sul e do Ministério Público do Pernambuco, para contrapor outras visões, né? E porque todos estamos no Brasil, todos estamos enfrentando uma crise de segurança pública e todos, né? Espero eu, queremos o bem da sociedade. Então, muito obrigado. Obrigado aos que nos assistiram aqui no canal da Associação Paranaense do Ministério Público e encerramos esse programa Café com Letras. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.